Tudo começou em uma madrugada fria e nebulosa, em uma data que ficaria marcada para sempre na superstição humana. Sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307. Enquanto a maioria dos parisienses dormia, os soldados do rei Filipe, o Belo, arrombaram as portas do Templo de Paris com uma violência brutal. A ordem era clara e absoluta: prender todos os cavaleiros, confiscar seus bens e selar seus destinos. Em uma única noite, os guerreiros mais poderosos da cristandade, os cavaleiros templários, foram de heróis das cruzadas a prisioneiros do Estado. Mas o que o rei não sabia é que, ao destruir a ordem, ele estava despertando uma força ancestral que o perseguiria até o túmulo. Para entender como chegamos a esse momento de traição, precisamos voltar quase 200 anos no tempo. No ano de 1119, 9 cavaleiros franceses chegaram a Jerusalém com uma missão aparentemente simples: proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Mas, durante 9 longos anos, eles não foram vistos em estradas ou campos de batalha. Em vez disso, eles escavaram incansavelmente sob as ruínas do antigo templo de Salomão. E então, algo aconteceu. Ninguém sabe ao certo o que eles descobriram nas profundezas daquelas catacumbas. Seria o Santo Graal, a Arca da Aliança, ou documentos que provariam segredos sobre a linhagem de Cristo? O fato é que, ao saírem daquele buraco, esses 9 homens humildes foram ao Papa e receberam poderes e privilégios que nenhum outro grupo na história jamais teve. Eles se tornaram a pobre ordem dos Cavaleiros de Cristo. Mas de pobres, eles não tinham nada. Em pouco tempo, os templários inventaram o que hoje conhecemos como o sistema bancário moderno. Um nobre podia depositar suas moedas de ouro em Londres e, através de uma carta de crédito codificada, sacar o valor equivalente em Jerusalém. Eles eram os donos da Europa. Possuíam frotas de navios que dominavam os mares, castelos que pareciam cidades e um exército que não respondia a nenhum rei, apenas à vontade do Papa. Mas tanto poder, e principalmente tanta riqueza, geraram uma inveja mortal no coração de Filipe IV, o rei da França. Filipe estava falido. Suas guerras constantes haviam esvaziado os cofres do reino, e ele devia somas astronômicas à Ordem dos Templários. Como ele não podia pagar a dívida, ele decidiu eliminar o credor. As acusações foram rápidas e terríveis. Os cavaleiros foram acusados de heresias, de adorar uma entidade misteriosa chamada Baphomet e de rituais que desafiavam a fé católica. Nas masmorras francesas, sob torturas indescritíveis, muitos confessaram crimes que nunca cometeram apenas para que a dor parasse. Mas aqui reside um segredo que ficou escondido por 7 séculos. Em 2001, foi descoberto nos arquivos secretos do Vaticano o chamado Pergaminho de Chinon. Este documento prova que o Papa Clemente V sabia que as acusações eram falsas e chegou a absolver secretamente os líderes da ordem. Mas o Papa era um homem fraco e estava sob o controle total do rei Filipe. O ato final desta tragédia ocorreu em 18 de março de 1314. O último grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, foi levado para uma ilha no rio Sena, diante da imponente Catedral de Notre-Dame, para ser queimado vivo. Testemunhas da época relatam que, enquanto as chamas subiam, Molay não gritou de dor, mas sim de fúria. Ele olhou diretamente para o camarote real, onde estavam o rei e o Papa, e bradou uma sentença que faria a história tremer. Papa Clemente, Rei Filipe, antes de 1 ano, eu os convoco a comparecerem diante do tribunal de Deus para receberem o justo castigo. Malditos, todos malditos, até a 13ª geração. O povo que assistia riu daquelas palavras de um homem que morria, até que a profecia começou a se cumprir com uma precisão assustadora. Apenas 33 dias depois, o Papa Clemente morreu de uma doença súbita e dolorosa. E antes que o ano acabasse, o rei Filipe, jovem e saudável, sofreu um acidente misterioso durante uma caçada
e faleceu. Nos 14 anos seguintes, todos os 3 filhos do rei subiram ao trono e morreram sem deixar herdeiros homens, extinguindo a dinastia capetiana, que governou a França por séculos. A maldição parecia ter sido executada pela própria mão do destino. Mas o rei Filipe nunca conseguiu o que mais desejava: o tesouro. Quando seus soldados invadiram o Templo de Paris, os cofres estavam vazios. Documentos sugerem que os templários tinham espiões dentro da corte e sabiam do ataque. Na noite anterior, à grande prisão da sexta-feira 13, uma frota inteira de navios templários partiu silenciosamente do porto de La Rochelle, desapareceu no nevoeiro do Oceano Atlântico. Para onde eles foram com o ouro e as relíquias? Alguns historiadores acreditam que fugiram para a Escócia, escondendo o tesouro sob os pilares enigmáticos da Capela de Roslin. Outros sugerem que eles navegaram para o oeste e chegaram à América muito antes de Colombo, escondendo seus segredos em Oak Island. O que eles acharam no Templo de Salomão lhes deu o mundo, mas também os levou à destruição. Até hoje, o tesouro nunca foi encontrado, e a lacuna deixada pelos templários na história continua sendo um dos mistérios mais fascinantes da humanidade. E você? Acredita que a maldição foi real ou apenas uma sucessão de coincidências históricas? Deixe sua teoria nos comentários. E essa foi mais uma investigação da Lacuna da História. Se você gosta de mistérios que desafiam o tempo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até o próximo mistério.